Bem, amigos do Educa, aqui quem vos fala é Fefo e essa é uma aula de História. E o nosso tema de hoje, continuando a aula anterior, será analisar o primeiro período do processo medieval e vamos dar um pouco mais de ênfase ao falarmos então dos reinos medievais. Só que em vez de falarmos de todos pontualmente, o que tornaria, portanto, essa aula muito repetitiva, vamos fazer um destaque. E o destaque será naquele que foi o principal reino medieval, o reino dos francos. E a sua história separando entre o período merovingio, que é a sua fase inicial, e o período carolíngio, que é o seu apogeu e depois já o seu colapso. Então, quando a gente começa a analisar esse período, é importante nós localizarmos no mapa. Quando nós falamos do Reino Franco, nós estamos falando da França, mais exatamente uma região chamada de Gália, que era o nome que se tinha na província conquistada por Júlio César no começo ali do processo que vai chamar-se de Império Romano. Esse território da Gália vai ser conquistado inicialmente por uma tribo germânica que os seus descendentes serão conhecidos como merovingios, por conta de Meroveu, que foi um rei muito importante desse período que vai iniciar uma sucessão de reis. O que nós temos aqui? Primeiramente, uma tradição que começa, uma tradição diferente daquela que havia na Antiguidade. O Império Romano foi muito preocupado em manter a centralização política de todo o seu território, mas com os merovingios, um padrão novo começa a surgir. E esse padrão novo pressupõe o seguinte: o território é conquistado, o rei um dia vai morrer e os seus herdeiros repartem as terras conquistadas entre si. Então, o que isso significa? A partir de Meroveu e de todos os seus sucessores, inclusive durante o período carolíngio, nós teremos uma preocupação. O território conquistado, que portanto está unificado durante o reinado de um rei, será dividido. E essa divisão territorial vai se replicando em frações cada vez menores, até chegar, portanto, no domínio feudal como a gente conhece, dos senhores. Então, basicamente, o padrão que se tem é de tendência a uma fragmentação. Isso vai ficar ainda mais em evidência mais à frente, quando, na sucessão de Carlos Magno, o seu domínio será dividido entre os seus herdeiros através do Tratado de Verdun. E aqui, novamente, o processo de fragmentação continua. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos uma tendência natural à fragmentação política. E esse modelo que eu estou te falando, se fique bem claro, porque ele vai se repetir quando falarmos no feudalismo, que é uma aula especial só para isso. Então, primeiramente, o que nós temos? A França, denominada Gália antigamente, vai ser ocupada pelos francos a partir do século V e a formação da dinastia merovingia. Tempo mais à frente, 300 anos depois, Carlos Martel dará início a esse novo período, dando então o nome de carolíngio, em função dele. Mas o expoente principal será Carlos Magno. E como eu já mencionei, com Carlos Magno, os seus netos, quando assumirem o controle das terras, vão repartir entre si com o Tratado de Verdun. Desse ponto em diante, o que nós vamos ter é uma fragmentação ainda mais intensa. Mas isso também por causa de uma preocupação de Carlos Magno em assegurar o controle direto das províncias. Isso será feito através dos seus emissários, os enviados do rei, que serão os seus olhos e os seus ouvidos. Esses enviados terão a preocupação de exercer a autoridade do rei a nível local, mas na realidade eles estarão exercendo um poder muito maior do que o do próprio rei, pois já que o rei fica na capital, e nessa época a capital não é Paris, estamos falando de uma cidade mais ao sul, chamada Aix-la-Chapelle. Nessa cidade, Carlos Magno se estabelece, mas os seus enviados é que vão manter a ordem, exercer a lei, cobrar os impostos, manter a segurança, enfim, administrar o território. Então, eles terão uma autoridade naquela região tão maior quanto a do rei. E isso levará, então, a um fortalecimento do poder local em detrimento do poder central. Esse padrão todo se mantém ao longo de quase todo o período medieval, mas acima de tudo quando o processo feudal está se consolidando e depois quando ele entrará em decadência com a transição ao modelo mercantilista. Então, para concluir o nosso assunto, vamos colocar alguns pontos mais claros para poder organizar as informações e facilitar então o seu estudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar. O Reino Franco é o primeiro grande estado medieval. Isso se dá em função do processo de conquista do Império Romano Ocidental, através das invasões germânicas,
E é interessante a gente sempre retomar aquela aula sobre o Império Romano, quando nós temos o seguinte: no final da sua trajetória política, por volta do século III até chegando no século V, há um processo sequenciado de invasões na região da França, no norte da Itália, na Península Ibérica, vindo também da região da Inglaterra, que são territórios romanos naquela época, mas que vão sendo gradativamente ocupados por povos vindos da Europa Central, da Europa do Norte e da Europa do Leste. Na medida que eles entram no território romano, vão se fixando sobre algumas parcelas do seu domínio. E os francos, quando invadem o norte da Europa, invadem através da Gália, ali eles se ocupam e ali passam a se estabelecer. E essa é a região que dará origem à França. Então, a tribo germânica que conquista o território são os francos, se ocupam na área da França, e o seu principal modo de ser, o seu modo de administrar as conquistas, se dá através de um processo gradativo de descentralização administrativa, que mais à frente, com o Tratado de Verdun, condiciona uma fragmentação política, que será então um dos elementos básicos do sistema feudal. Bem, eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra então na próxima aula sobre o período medieval.